Então, se o Estado de Israel não é um Estado terrorista, ele tinha que tomar as ações contra o Hamas. Usar a inteligência e eliminar o Hamas na mesma proporção, sim. Hoje mesmo, a gente teve aqui um atentado em Israel, numa ambulância, matou 15 pessoas hoje. E continua a guerra lá. E o que é que a gente vê? A proporção de morte de crianças, de pessoas civis que não tem nada a ver com isso, é uma coisa terrível. Muitas vezes a impressão que dá é que o Estado de Israel decidiu eliminar todo o povo da Palestina para tomar conta da faixa de Gaza e acabou deixar tudo em pó. Porque ele não respeita o hospital, não respeita nada. Agora me diga uma coisa, ação e reação. É na mesma proporção que Israel vai fazer e se defender, matando a população civil? Não. Ela tinha que buscar inteligência para eliminar o Hamas. Para eliminar o Hamas. E isso, minha gente, não tem nada a ver. Ah, é o apocalipse, é uma questão religiosa. Não tem nada a ver. Questão religiosa, não. Para vocês terem uma ideia, existem palestinos judeus. Os palestinos viviam harmonicamente com os judeus. Os palestinos viviam harmonicamente com os judeus. Na área da Palestina, os cristãos são mais respeitados do que no Estado de Israel. O Estado de Israel, quem é cristão lá é cuspido. Só 0,3% da população dos judeus são cristãos. E cristãos lá sofrem. Para você achar, não, aqui, né, vou defender aqui a bandeira de Israel, porque eu sou cristão. Não vá por esse caminho, não. O povo judeu, na maioria do seu Estado de Israel, odeia os cristãos, se for essa concepção religiosa. Né? Se você for para ver a questão histórica, Jesus vivia na Palestina. Jesus vivia na Palestina. Os palestinos judeus, tem palestinos cristãos. Então as pessoas podem se viver em harmonia. Mas judeus sionistas, o que são os judeus sionistas? É aqueles que acham que tem que ter só os judeus, né? Só os judeus, como uma proporção de não ter nenhuma ligação com outro tipo de familiaridade ali naquela região. Pois bem, isso acontece o quê? Isso acontece o quê? Guerra e mais guerra. Guerra e mais guerra. Porque você não aceita o outro. Você não aceita o outro. Se, então, somente na década de 90 tivessem implantado o Estado de Israel na Palestina, né? A parte de Cisjordânia, que é do outro lado, e a Gaza do outro lado de cá. Estava acontecendo isso? Não. Mas não, criou-se muros e foi feito um muro de separação entre a população de Gaza. Eu conheço um amigo meu, que é jornalista, lá em Brasília, né? E ele, umas 2, 3 vezes, foi lá, até o ano passado, já deu para entrar lá. É um negócio terrível. O Hamas comanda de um lado, com a sua prepotência, os israelenses também comandam do outro. Tem hora para água, hora para luz, né? Tudo que nada pode entrar lá. Muitas vezes a gente quer salvar alguém na questão médica, o medicamento não pode entrar. É uma humilhação terrível. Crianças são presas. Israel tinha um presídio só de crianças, porque eles entendiam que aquelas crianças iam ser terroristas. Ora, com essa atitude de Israel, ele está pensando o quê? Que vai acabar com o Hamas? Não. Todo dia ele está fazendo com que as crianças que estão vivas ainda vão se tornar os terroristas. Todo dia ela faz com que mais pessoas da Palestina se tornem pessoas amargas com Israel e que o processo de guerra continua mais ainda. E aqui eu vou fazer um exemplo aqui interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas queriam fazer o quê com os judeus? Eliminar os judeus, não era? Então pronto. Então se era assim, os aliados iam o quê? Matar todos os alemães? Não. Porque todo nazista era alemão, mas nem todo alemão era nazista. Todo nazista era alemão. Ok? Todo nazista na sua íntegra, na sua essência. Depois apareceu nazistas na Áustria, né? Na Suíça tinha nazistas, entendeu? Na Ucrânia tinha nazistas, porque não gostavam dos judeus. Mas quem foi que propagou isso com muita fervorosidade, essa questão de eliminar os judeus? Foram a partir de Hitler e dos seus comunas lá, daqueles que absolviam a mesma intenção com Hitler e com aqueles que propagavam lá a eliminação dos judeus. Então, repito, já pensou se a mesma medida fosse dada agora? Vamos agora repetir. Todo nazista era alemão, na sua essência. Mas nem todo alemão era nazista. Então, quando os aliados ganharam a Segunda Guerra, ia fazer o quê? Eliminar todos os alemães? Não. Claro que não. É o mesmo princípio. É o mesmo princípio. Todos os palestinos são terroristas? Não. Quem é terrorista na Palestina? O Hamas. Então, elimina o Hamas. Elimina o Hamas. Essa é a minha concepção, humildemente aqui falando, que você pensa muitas vezes, mas o que a gente tem a ver com isso, coisa e tal? Mas é uma concepção de mundo.
né? Para você que amanhã vai fazer o Enem, isso é que é interessante, né? Se você usar a mesma proporção, então os judeus pelo menos deveriam atentar. Eita, olha aí, vamos pensar. Os alemães nazistas queriam nos eliminar. E a gente vai querer fazer a mesma coisa? Não, a gente tem que procurar saber quem são, né, o Hamas, para a gente eliminar o Hamas. Então tem crianças passando fome. Então, veja só, já morreu aí quase 10 mil pessoas, uma proporção fora do comum, tanques e mais tanques entrando na faixa de Gaza, e a gente vê claramente que eles estão lá, metendo bomba em hospital, em prédios. Não, é porque estão dentro dos túneis. Cara, manda aí alguém de inteligência para entrar nos túneis. E vão fazer o quê? Onde é que o palestino vai morar? No ar? Vai ficar nas nuvens? Saiam daí, eles vão para onde? Vão para um hospital, para achar que no lugar do hospital, a população civil, lá na faixa de Gaza, os palestinos, vão para onde? Vão para o hospital. Buf, caiu uma bomba no hospital. Dentro de uma ambulância, vamos agora detonar também. Ah, mas é porque eles estavam, destruímos aquela unidade, aquela escola, aquele prédio, porque o Hamas está lá nos túneis. Sim, mas para onde é que vai a população palestina? Eles têm asas, eles vão ficar voando enquanto vocês bombardeiam, é isso que eles vão fazer? Cadê a inteligência de vocês? Vocês não estão alinhados aos americanos? Vão lá, entrem dentro da faixa de Gaza e vão lá fazer lá, né, uma ação lá, sem explodir, sem matar as pessoas, e eliminem o Hamas. Então eu digo a vocês, o Estado de Israel não pode se colocar como um Estado terrorista e genocida, porque é o maior genocídio, né, que está acontecendo agora. É isso que a gente vê, crianças e pessoas sem saber para onde ir. E veja só, não tem nem para onde fugir, Tássia Fernandes. Não tem nem para onde fugir, minha gente. Eles vão fugir para onde? As fronteiras fechadas. Tem um muro lá, tamanho do mundo, fechando a faixa de Gaza. Se tornou, cercada, né? A faixa de Gaza se tornou um verdadeiro gueto, como fizeram na Polônia na Segunda Guerra, um gueto. Você não sabe nem, não tem para onde ir. E fica lá aquele povo e o povo lá. Então, será que toda a população da faixa de Gaza, aquelas senhoras olhando para os seus filhinhos mortos, as crianças mortas, os pais mortos? Hoje mesmo eu vi um jornalista, né, que é correspondente da BBC de Londres, dizendo: aqui não tem direito internacional, ninguém aqui respeita a imprensa, nós vamos ser todos eliminados aqui. A orientação aqui da Força de Israel, da Força Militar de Israel, é que todo mundo aqui é terrorista. É isso que está acontecendo nesse momento lá. Então, eu repito novamente, o Estado de Israel, ele tem que ver os exemplos, o que fizeram comigo, eu vou fazer também com eles. Cadê a parcimônia, o amor pelas pessoas, o sentimento humano? Então, aqueles que são cristãos, a gente vê, pô, os judeus, qual o sentimento cristão que tem? Nenhum. Ah, então se você me fez mal, vamos matar todo mundo. Mas aquele ali não é culpado, mas vai morrer também. É essa a concepção que nós estamos vendo. É essa concepção que nós estamos vendo. É essa concepção. Então, por isso que é abominável. Então, onde tiver lá aquelas pessoas que estão sofrendo, a gente tem que estar, pelo menos, olha, eles não têm nada a ver com isso. Vocês estão matando inocentes. Vocês estão matando crianças. E vocês estão achando que o que estão fazendo, vão eliminar o Hamas? Se enganam. O Estado de Israel, o seu Benjamin Netanyahu, se engana. Porque todo dia vai nascer um terrorista só por causa dessas ações. Quer destruir o Hamas, use inteligência e invadam e procurem o lugar onde o Hamas está. Mas não matem as pessoas inocentes. E vocês estão matando numa proporção terrível. Numa proporção terrível. Então é o que eu estou vendo sobre a guerra. Eu não quero entrar aqui no concepção, aquela terra sempre foi dos judeus. Não! Que terra dos judeus? Será que os judeus não podem ceder e todo mundo viver em harmonia? Por que os judeus também, aqueles que comandam lá, não podem dar o que eles não tiveram? Quando quiseram eliminar eles na Segunda Guerra. Quando os nazistas quiseram eliminá-los. Todos os países do mundo abraçaram os judeus. Quase durante a Segunda Guerra. Para sair das perseguições. Quer dizer que agora eles não querem abraçar ninguém, vão matar todos, porque a gente acha que a gente é o dono desse território. E vocês não... Gente, veja só, você sabe o que estava acontecendo durante os 20, 30 anos? Essas colônias, né, da Cisjordânia, todo dia o governo autorizava, vão lá e invadam lá, isso aqui é nosso. E tiravam as famílias, e as famílias não tinham para onde ir, os palestinos. E começava lá as colônias judaicas lá, de habitação, eles estabeleciam lá, aqui agora, aí começava a construir no outro dia, e essas famílias não tinham para onde ir. E isso veio, isso é feito um balde, foi crescendo, crescendo, e eles iam para onde? E não tinham para onde ir. O que tem de palestino sem saber para onde ir até hoje? Eu estava aqui, mas agora não estou mais, que amanhã, que hoje, agora, Israel disse que essa parte é nossa. E vão tirando os pedacinhos e comendo, e comendo.
né? E vai deixando todo mundo ali na faixa de Gaza, e tem a parte da Cisjordânia, porque a Palestina é dividida em duas partes, que é do outro lado também, sofrendo também. E a parte mais crítica é da faixa de Gaza, onde deixou todo mundo no gueto sem saber. Quem entra não consegue sair, e quem está fora não consegue entrar. Sempre foi assim, agora piorou. Sempre foi assim. Tem uma pessoa mesmo, que estava dando uma entrevista essa semana, e conversando conosco, disse, poxa, os meus pais, eu fui lá para tentar operar eles, tirar eles de lá, para levar para uma especialidade médica, que ele tinha um câncer e coisa e tal. Ele foi lá buscar os pais. Ele ficou preso lá 10 meses. Ele disse que quando chegava lá, todo dia chegava lá com um passaporte, os soldados israelenses lá olhavam, passa não, fica aí mesmo. E os pais dele lá sofrendo e morrendo. Então você acha que essas atitudes... ia acontecer o quê? Não isso que aconteceu. Então o Hamas, né, inapropriadamente, ilegalmente, terrivelmente, se apropriou disso. Vamos agora explodir e fazer, né, atrocidades também com o povo Israel. Achando que isso também ia melhorar a situação. Só fez piorar e a gente está nesse conflito terrível, terrível, com proporções gigantescas e a gente não sabe para onde vai. Porque, né, Israel tem um poder bélico 10, 20, 50 vezes maior e parece que a intenção de Israel, né, das forças militares de Israel, né, comandada pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, é justamente eliminar toda a população civil. Eu só vejo isso. Eu só vejo isso. Ponto. É isso que está acontecendo. Então você tem que analisar as proporções. Né? Não se faz uma guerra dessa matando inocentes. Matando inocentes desproporcionalmente. Muitas vezes acontece, né? Em guerra sempre há as avarias, e essas avarias devem ser avarias, são erros humanos, né? Que numa guerra sempre civis vão sofrer. Mas sofrer numa proporção como essa, ou sofrer ou morrer. Né? Em uma guerra, em qualquer lugar do mundo, uma guerra, né? Mesmo que você tenha todo o cuidado do mundo, civis vão sofrer e morrer. E é ponto. E aí a gente vem aí, para complementar, a questão da Ucrânia. A Ucrânia tem guerra? Tem, está tendo guerra lá. Já está todo mundo dizendo, né? Os Estados Unidos, o Congresso americano não vai aprovar mais orçamento. Está todo mundo focado agora no conflito Israel e Palestina. O Zelensky está sendo acusado de corrupção. Veja só, o Zelensky está sendo acusado de corrupção. Que estão dizendo que muitos dos recursos chegaram lá, ele está lá melhorando a vida dele, dos comparsas dele e da família dele. Que é um governo corrupto. A União Europeia não confia mais no Zelensky. Isso é o que vai acontecer. A Rússia vai sim, eu vou aqui tomar conta disso e acabou-se, porque virou uma guerra de trincheiras. Né? A contraofensiva que a Ucrânia disse que ia fazer não aconteceu nada. A Rússia continua avançando e ninguém tem mais interesse mais em investir na Ucrânia, porque todo dia se desvenda os atos de corrupção dos Zelensky, usando dinheiro para a guerra, para ficar rico, ficar melhor, está aí na grande imprensa. Né? Ninguém tem mais interesse em colocar mais dinheiro para lá. E, com certeza, aquilo ali vai virar um território ali e vai ser comandado pela Rússia, porque os focos da grande imprensa, os focos dos grandes líderes, se voltaram agora para o Oriente Médio. E entenderam, e esse pessoal que estava ajudando, a União Europeia, os Estados Unidos, que eram os mais fortes, né, ajudando a Ucrânia, entenderam claramente que aquilo ali é uma guerra que está fadada ao fracasso. Né? Porque todo mundo achava que com as limitações da Rússia, né, dos cortes para não participar mais da Organização Mundial do Comércio, né, isso, dos embargos que houveram, iam destruir a economia russa, piorou. Né, porque a Rússia tem muito gás, né, muitos recursos minerais, a União Europeia precisa, está sofrendo agora, e a turma disse, olha, não vou entrar nessa guerra não, porque isso que vai sofrer é a minha população dos outros países ali perto, ali, do Ocidente Europeu. Então, moral da história, né, ninguém confia mais no sistema dos políticos da Ucrânia, comandado pelo Zelensky. Um dia desse, o ano passado, o Zelensky, a esposa dele saiu da Forbes, numa revista de moda, com vestidos, mostrando lá a mansão dela e tirando fotos. E todo mundo ficou horrorizado com aquilo ali. E o Zelensky só pedindo dinheiro, e nada efetivamente acontecendo. Né? E aí agora foi desvendado que os chefes lá que viviam com ele, os generais, né, os primeiros escalões estavam lá pegando dinheiro e recursos e colocando em contas suíças estrangeiras para quando acabar a guerra ficar tudo milionário justamente com o Zelensky. Então, a população está vendo isso aí com maus olhos. E a grande imprensa também não cobre mais a Ucrânia, todo mundo agora focou para lá, e é como se não existisse mais guerra. É impressionante também, que eu falei sobre isso, como a imprensa ela só vai daquilo que dá ibope e aquilo que lhe interessa. Então, enquanto isso, o Vladimir Putin vai dando de braçada aí, e vai conquistando lá as áreas lá que são interessantes para ele, na verdade, e a Ucrânia. E aquilo ali, ele que vai lá dizer que ganhou a guerra e depois dizer, pronto, agora vocês tomem conta, mas quem vão comandar sou eu. E vai o que vai acontecer. Então, essa aqui é minha análise sobre o que está acontecendo hoje
tanto na questão da Ucrânia e como na questão de Israel e Palestina. Que o que é que a gente pede? Que haja consenso, que sentem na mesa, que eliminem o Hamas, não matem mais as crianças, não matem mais as crianças de 1 ano de idade, não são terroristas, não. O povo, a mãe, o pai de família, aquele que está trabalhando, que está sofrendo lá na Palestina, são pessoas pobres, humildes. Matem o Hamas, vão lá, façam o que vocês querem lá. Acabem com os terroristas. Mas a população civil não é terrorista. Então, repito novamente, e é muito importante isso que eu estou falando para vocês. Se for fazer uma alusão à Segunda Guerra, quando os judeus eram perseguidos, todo nazista era alemão. Nem todo alemão era nazista. Os comandantes de Israel, que não é a população de Israel que vê isso, tem outros que vê com outros olhos. Diz que o que está acontecendo hoje, o culpado foi o próprio governo. Ou seja, esses que estão comandando esse princípio de invasão das guerras, principalmente comandado pelo seu Benjamin Netanyahu, ele tem que observar o seguinte: eu não posso fazer a mesma coisa que fizeram comigo. Por quê? Porque Israel não é um Estado terrorista. É um Estado que se mostra como observar direito e legalidade. Né? Não se pode copiar as coisas ruins, tem que se copiar as coisas boas. Essa é a minha concepção sobre o que eu entendo, o que a gente tem estudado sobre, e conversando com amigos meus, tanto israelenses, judeus, eu conheço amigos judeus, colegas lá em Brasília, quando eu sempre vou, e também com colegas palestinos. E a gente tem que ponderar as coisas.